Melhor. Só um pouquinho de lado, Eu tô perto de ficar aqui mesmo. Já tô perto. Gente, esse aqui é o Talk Sense #2 aí com o Maré e o Rafaine. O professor Rafaine é secretário de esporte aí. E o Maré é nossa referência master aqui da educação física em Cruzeiro do Sul. Então, é isso aí. Boa noite, senhores, companheiros, amigos aí. Sei que vocês são amigos de longa data já, né? Trabalham junto faz um tempo, sim, no segmento. E é isso aí. Bem-vindos ao Talk Sense. Alguma consideração? Boa noite, Bruno. Primeiramente, queremos agradecer aí a oportunidade de estarmos no seu canal, que com certeza já é sucesso. E compartilharmos um pouquinho da nossa experiência, tanto de vida como profissional, para você que já foi nosso aluno, né? E como para as pessoas que estarão ouvindo também e assistindo a nossa conversa, né? Que vai ser bastante informal, bastante dinâmica e alegre. Esse é o Talk Sense. Boa noite a todos que estão acompanhando aí o nosso canal, o canal do Bruno. Agradecer primeiramente o convite, Bruno, tá bom? Certeza. Me sinto lisonjeado, tá bom? Em você tendo convidado. Trabalho na Secretaria de Esporte do município, mas como técnico, né, na parte técnica. E também nessa carreira que você fez parte aí dentro dos Jogos Escolares, no treinamento das equipes, que nós possamos contribuir para todos os desportistas aqui da cidade de Cruzeiro do Sul. É isso aí, rapaz. O jogo ontem aí do Flamengo foi... Eu fui zoado, meu amigo. Eu passei a noite toda falando com o Thales, o nosso aluno lá do terceiro ano lá do Instituto. Ele é Fortaleza aí. Thales, se eu lembro do Thales. Falei, aí tu vai ver, o Flamengo vai voltar com tudo, não sei o quê. Meu amigo, quando começou o jogo, o Flamengo meio apagado, não sei o quê, tal. E foi um negócio feio mesmo, mas ainda bem que o senhor vê como tá, pra dar uma moralzinha aí com a camisa, pra dar uma moral. É isso aí. Vocês começaram quando, assim... Quando é que vocês pensaram assim, poxa, eu vou fazer educação física? Se vocês já pensavam a longo prazo, tipo, poxa, eu vou dar meu melhor para ser referência na cidade e tal. Quando é que vocês, com que idade mais ou menos assim, vocês pensaram assim, poxa, eu vou fazer educação física? Certo, Bruno, eu vou assumir aqui o pilotão. Eu participo do jogo escolar desde os 12 anos, né? Desde a categoria infantil. Participei como atleta, depois fui para a categoria juvenil. E até o primeiro ano do ensino médio eu joguei futsal. Só futsal? Só futsal. E estudei ensino fundamental completo na Escola Antônio Barros Freire. Fomos a primeira turma lá fazer o ensino fundamental. E depois cheguei no ensino médio, começamos com futsal no primeiro ano. Eu sou da última turma de magistério do Brasil. Então, quando nós fomos para o segundo ano, e aí, conversando com o professor Valmor, que na época era meu colega de turma também, nós decidimos trabalhar com modalidade de handebol. E foi aí que as coisas começaram a evoluir. Por quê? Porque na época o futsal praticamente predominava em todas as escolas. Então, a forma mais complicada de chegar a uma fase estadual seria jogando futsal. Já no handebol era bem menor a quantidade de escolas e aí, consequentemente, nós teríamos uma probabilidade maior de chegar a uma etapa estadual que, para a época, era de grande valia já. Com certeza, cara. E aí, o que aconteceu? Depois que nós conseguimos ser bicampeão, na época, bicampeão municipal, batendo antigamente a escola do Henrique Ruth. De handebol. De handebol. E aí, quando eu estourei a idade... 17, né? Que é até os 17 anos, eu fui convidado pela professora Linaide para ir ser técnico da escola do Henrique Ruth. Olha aí, rapaz. Certo? Então, eu saí da escola, que eu era bicampeão como atleta, e fui para a escola do Henrique Ruth, na qual eu fui ser técnico da equipe e jogar, consequentemente, contra meus ex-companheiros de escola. Poxa vida. E, para minha felicidade, para a infelicidade dele, fomos campeões. Fomos tricampeões seguidos. O cara é brabo. Pela escola do Henrique Ruth, que é aí que surgiu uma grande e longa história com essa referida escola. Mesmo eu me formando na escola do professor Flávio Eduardo Cabral, tendo bastante carinho por lá, mas foi na escola do Henrique Ruth que eu me encontrei
E comecei a ter essa visão de fazer educação física. Entendi. Porque na época, hoje o professor Rafaini, na época ele era meu aluno, era goleiro. Aí, rapaz. Então, aí o que aconteceu? Eu não podia entrar em quadra, porque não era formado na área, não tinha um CREF. E aí, mas conseguindo êxitos positivos, né? Até chegar à fase estadual. Em 2007, conseguimos uma primeira boa colocação no handebol do Juruá, que foi a terceira colocação na fase estadual sub-17. E foi daí em diante que outros colégios, como o professor Florado Cabral, com o professor Carpegiani, que fez um belíssimo trabalho lá, principalmente na categoria masculina, tiveram êxitos nessa modalidade do handebol. Foi que começou a ascensão assim, do exatamente. Henrique, Flodoardo. Exatamente. Então, mas assim, além de ser técnico, eu fui morar depois na capital, fazer educação física. Ah, o senhor não fez aqui educação Não, física? fiz na capital. Na verdade, aqui, quando é que teve realmente educação física aqui? Educação não física tinha na época. Não, na época só tinha na capital. Exatamente, foi isso mesmo. Eu creio que foi a partir dessa data. Continuando aí, então aqui em Cruzeiro não tinha faculdade de educação física mesmo assim. Aí o senhor teve que viajar para Rio Branco para fazer e tal, por causa dessa ascensão que o senhor teve no esporte. Exatamente. Jogos escolares. Exatamente. Eu já estava cursando o terceiro período de pedagogia e aí eu decidi desistir do curso para realmente fazer aquilo que eu gostava. E que também, na época, só tínhamos mesmo a primeira turma da UFAC em Cruzeiro do Sul. E o professor Carpegiani tinha vindo da capital. O restante era todos filhos da terra mesmo. E eu decidi fazer o curso de Educação Física na capital. No caso, eu tive também a oportunidade, na época, de trabalhar nos Jogos Escolares com a equipe estadual. Uhum. Então, eu tive o prazer de vir para Cruzeiro do Sul como um dos coordenadores dos Jogos também. Olha aí, rapaz. Então, assim, nunca, mesmo fazendo o curso superior, nunca me desliguei. Entendi. Eu também ainda treinei as equipes de basquete do Colégio Ângulo, lá que fica dentro da Uninorte. Sim. Então, assim, foi de grande valia e de grande aprendizado. A vantagem foi que eu fui fazer o nível superior com a experiência que eu já tinha da prática. Então, isso ajudou demais, principalmente na hora de dar as aulas realmente dos estágios e tudo. Enfim, voltando para Cruzeiro do Sul, eu tive o privilégio de ser professor mesmo da escola do Henrique Ruth e ser técnico também, continuar o trabalho, né? E conseguindo ótimos êxitos, derrotas também, que não deixa de fazer a gente refletir e crescer, né? Conseguimos também grande resultado no atletismo, não só no handebol. Tive bastante resultado desde 2011, desde a minha volta para Cruzeiro do Sul, bastante resultado expressivo no atletismo, na qual nossos alunos, praticamente todos os anos que teve a fase nacional, eles estiveram presentes. Na categoria também de vôlei de praia. Vôlei de praia também, as melhores duplas foram feitas pela escola do Henrique Ruth, que representaram muito bem vôlei de praia de dupla. E aí também conseguimos um êxito importantíssimo para a nossa região, que foi o campeonato dos Jogos Escolares Sub-17 em 2015, na qual nós somos campeões estaduais, né, na categoria feminina, handball, de forma invicta no handball. E depois, no mesmo ano, conseguimos ser campeão estadual novamente no Sub-19, praticamente com a mesma equipe. Eu lembro dessa equipe que era, nessa época, em 2015, né? Foi a época que eu entrei no do Henrique, mas saí. Exatamente. Eu lembro que até você tinha me convocado e tal. Isso. Na época, eu vou falar a história aqui top. Se eu tinha feito time A e time B. Isso. E eu tava voadaço naquele dia, assim, eu tava no dia da peneira mesmo. Eu tava assim, voadaço, assim, não tava nem, assim, em outro planeta. Aí o senhor falou, tá, pessoa tal, pessoa B. Aí eu não ouvi meu nome, nem no A, nem no B. Eu falei, me descartou e sei lá, nem me colocou. Aí eu sei que eu tava indo pra casa, aí o Carlos Eduardo, que era o nosso meia direito, eu acho, uma coisa assim. Isso. Ele disse, aí tu vai pra onde tem treino? Eu falei, que treino? Tu não tá no time A, cabeção? Eu falei, eu não sei lá, eu sei que eu voltei, eu fiquei feliz pra caramba nesse dia que eu pensei que tinha sido... Mas essa equipe de handball das meninas foi excelente. Eu lembro que elas foram campeões e ganharam tudo, assim, de forma, assim, unânime. A bicha era... Exatamente. A gente teve... Essa equipe, na verdade, ela foi classificada para jogar a fase nacional em Londrina.
E 2 dias antes da viagem, o governo disse Cancelou. que a gente não iria Eu lembro mais. disso. Foi algo muito triste, porque já tínhamos os 2 uniformes já prontos, já tínhamos uniforme de passeio, patrocínios, já tinha corrido atrás de tudo. E nesse momento, era uma equipe muito boa, que praticamente... A minha equipe feminina foi a melhor equipe técnica que eu já tive. Sim. Eu já tive ótimas atletas, até hoje tenho amizade com várias, mas a equipe feminina, em termo técnico, foi a melhor equipe que eu tive. Eu tinha por baixo umas 4 atletas que com certeza conseguiriam vagas em acampamento da seleção brasileira. Com certeza, com Foi certeza. isso que me deixou mais triste, não só a mim, como as pessoas que acompanhavam o nosso trabalho. Não vou deixar também de mencionar vários atletas de equipes que eu tive, que mesmo, principalmente da categoria masculina, que não conseguiram ser campeão, mas que realmente jogavam de forma excelente, que conseguiram ir para acampamento, para participar de cursos com o técnico da seleção brasileira na época, Sim, o Jordi, Eu lembro. e na capital, participaram, mostraram o talento deles. E também, assim, a gente conseguiu também, o êxito foi em 2018, conseguimos novamente ser campeões municipais e fomos representar o Juruá em Manaus. Nesse caso, a gente teve que ir por conta, realizamos rifas, foi algo bastante complicado mesmo para a gente poder realizar essa viagem, mas no fim de tudo foi de grande valia. As meninas puderam jogar lá em Manaus e mostrar um pouco do que nós trabalhamos, né? E assim, Bruno, uma das coisas mais interessantes para passar para o professor Rafaínio é que é algo que eu sinto falta, né? Porque hoje eu estou trabalhando como gestor e professor do boxe de cross, do Maré Cross Training, que é uma modalidade provinda do CrossFit. E aí hoje eu estou nisso, né? Então hoje eu não estou mais dando aula em escola, mas é uma coisa que fica, né? É uma coisa que fica. Contato com aluno. É uma coisa que eu acho que também que eu vou estar continuando. Possivelmente eu já recebi proposta de treinar as equipes do Colégio Militar. E eu acho que é uma das coisas que eu possivelmente vou estar vendo com carinho. Trabalhar com a base, que é a categoria infantil, que é bem legal. Sim. E também, Bruno, assim, dizer para você que você é uma pessoa que com certeza influencia outras, que já treinou com a gente também nas categorias já adulta, já jogou contra, e foi pro basquete, né, pro colégio do Instituto Santa Terezinha, foi campeão em cima da minha equipe, mas depois a gente colocou marcação cerrada em cima de você, né, conseguimos o êxito. Ai, meu pai. Eu tive que colocar 2 marcadores para marcar o Bruno aí no ano que a gente conseguiu ser campeão. Alô do Henrique, hein? Cuidado, hein? Próximo ano treinador. Olha só. E aí a gente conseguiu o êxito, mas assim, o importante é que, independente de qualquer coisa, a gente sempre teve o carinho. Com certeza. Respeito, carinho, admiração de ambas as partes. E agora, nesse momento que você passou por essa dificuldade, a admiração cresceu mais ainda porque você serve de motivação para outras pessoas que passaram por isso e talvez que nem tenham essa dificuldade que você tem física, né? Uhum. Essa limitação, na verdade. E o que me deixa feliz é que você realmente faz com que as pessoas tenham um olhar para o amanhã. Com certeza. Certo? E isso aí eu fico muito feliz e espero que você continue nessa pegada. Valeu. Mesmo nos dias tristes, mesmo nos dias que as coisas que você planeja não possam dar certo, mas sabe que você tem parceiros como eu, que já ofereci nosso box para você treinar. Certeza, eu tava louco. Como o professor Rafaínio também, que foi seu professor também e amigo também. E você tem, além da gente, tem muitas pessoas que com certeza estendem a mão para você e vão estender ainda mais. Vai aparecer muito mais oportunidades. Amém. Certo? Então agora eu vou estender aqui para o professor Rafaínio, falar um pouquinho, né, da vida dele, da carreira dele e da experiência com o esporte. Antes de mais nada, professor Rafaínio, só contar uma coisa que eu esqueci. Toque de mão foi suspeito. Já que nós estamos falando nisso, já que o Bruno é um vencedor nessa área, principalmente de quem está lutando, quem teve um membro amputado. Eu fui para São Paulo, né, eu tenho a minha melhor medalha nacional é no Paralímpico, que eu já fui para São Paulo. Eu ganhei 3º lugar, 2 terceiro lugar, que foi nos 400 metros. Uhum. Eu fui guia, né, de um atleta. A atleta mora no Remanso, deficiente visual. E ela também conseguiu no arremesso de peso. Então, essa assim, além do estadual que eu consegui,
essa medalha que eu sonhava tanto no handball, eu também consegui êxito no atletismo no Paralímpico. E é algo que eu gosto demais, porque a minha pós-graduação é nessa área, educação especial. Entendi. Então é uma área que eu me identifico bastante, né? Então faltava. Mas é bom saber disso. complementar Depois a isso. gente vai entrar num ponto aqui, vai ser bacana. Bacana, valeu. Pois é, professor Rafael, então o senhor também começou, acredito, com jogos escolares. Eu acho disso, nos jogos escolares foi o que acendeu muita gente aqui em Cruzeiro, né? Eu acredito que vocês também foram assim. Então, lança brabo. O senhor começou, quando é que o senhor associou que, poxa, eu vou fazer educação física, esporte é meu fôlego, quando é que foi isso? Vamos lá então, Bruno. Vamos pegar um pouco aí dessa pequena história, né? Inspirada pelo professor Marinilson, minha trajetória, de passagem, que foi ele o grande incentivador da parte esportiva. Ali, como ele mesmo contou, em 2006, lá no Dom Henrique Ruth, éramos atletas ali e conseguimos vencer a antiga equipe dele, do Flodoardo Cabral, com o nosso amigo professor Carpegiani, recém-chegado de Rio Branco. Pena que quando eu fui acordar para o esporte assim competitivo, já estava no terceiro ano, acho que do ensino médio. Mesmo assim, nós fomos até a fase estadual dos jogos em Rio Branco, e ali me fez ver de uma forma diferente questão esportiva, porque graças a Deus eu era bem pobre mesmo, não tinha condições, ainda continuo, mas não tinha condições na época de ir para Rio Branco, né, de viajar. Então, minha oportunidade naquela época era viajar no ônibus dos Jogos Escolares, que passava 24 horas na BR, né? E grande parte dele, a janta já era meia-noite, né, professor Marinilson? Era uma guerra chegar em Rio Branco. Então, era uma luta, né, ali no Dom Henrique Ruth, a questão de entrar em equipes. Todas as equipes eram bem competitivas. E na época havia ali as 4 modalidades principais: o vôlei, o basquete, o handebol e o futsal. Eu fui em todas e escapei no handebol, né? Graças a Deus. O handebol me dediquei bastante também aos treinamentos. Ali tinha que trabalhar também, que minha mãe vendia salgado na escola, e Entendi. eu tinha que atender ali na cantina também. Depois ainda ir pro treino. Olha aí, rapaz. E ainda chegava atrasado, ele pegava carão, mas estava trabalhando, né? E nossos treinos, às vezes, nós tínhamos, por questão de espaço, treinar lá no Bezerrão. Do Dom Henrique, eu tinha que sair pro Bezerrão. Mesmo, batendo perna até. Pé mesmo, não tinha nada, meu filho. Era correndo, chegava lá e ainda pagava as voltas que o Maré pedia, porque eu chegava atrasado. Tava vendendo salgado. Aí não tem isso não, vamos lá. Então assim, Bruno, foi uma situação que eu encontrei o esporte, e somente quem é esportista sabe qual é a emoção e a adrenalina de estar dentro de uma partida, dentro de um momento ali único, né, com torcida e tudo mais, e não tendo um preconceito com a torcida de hoje, mas naquele tempo a torcida, ela se envolvia muito mais ainda a questão dos jogos escolares e também fanfarra e tudo mais. E também o prazer, né, que os adolescentes daquela época tinham. Isso é uma crítica que eu faço com relação à prática esportiva. Era uma luta, uma briga para se participar dos jogos escolares. Eu tenho a impressão que antigamente todo mundo sabia, todo mundo tinha noção do esporte, sabia a regra de handebol, mesmo que não participasse da equipe, mas ele tinha um conhecimento de ver, de participar dos treinos. Acho que antigamente era mais isso. Hoje é a distração, rede social, celular. Hoje a gente tem um setor, né, praticamente extinto da parte esportiva escolar. Claro que não é só culpa do adolescente e tudo. Acho que até mesmo os incentivos governamentais com certeza. Fizeram essa decaída, como o Maré mesmo falou ainda há pouco. Você passar por todas as fases, chegar a época de viajar e não viajar, não ter acesso, isso desmotiva. Frustrante, e né? muito. Então, a partir daí, fomos até Rio Branco, né? Para mim, Rio Branco era uma Nova York, né? Era uma coisa de outro mundo, acostumado só aqui em Cruzeiro do Sul. Então, ali, eu digo, não, eu quero vir para cá futuramente para tentar alguma coisa. No outro ano, eu não sabia nem o que eu queria ainda, mas sabia que era alguma coisa relacionada ao esporte. Entendi. Peguei e fui para Rio Branco. Dali passei, acho que mais ou menos 8 anos em Rio Branco. E dentro desse período, trabalhando e estudando. E retornei no ano de 2013. Na época, fiz um concurso para Rodrigues Alves. Na época, e eu comecei uma história interessante na parte. Uma história bem precoce e bem ativa, principalmente na parte do handebol, que era a parte que eu dominava.
ou pensava que dominava, e tentei aprender, humilde, né, humilde. mais um pouco, mas eu trabalhei muito com o coração. Eu acho que os resultados que nós tivemos ali em 2013, tão forte, tão expressivo, até mesmo em nível nacional, foi porque foi um trabalho de coração. Muitas vezes, por ser o primeiro ano, vou falar, eu cometi muitos erros de treinamento, que hoje eu analiso isso, mas só que a parte do coração e dedicação falou mais alto. Tanto que no primeiro ano foi uma estratégia muito louca lá. Eu trabalhava nas 2 escolas do estado e na época eu comecei a treinar a equipe de futsal de uma escola e de futsal na outra. Só que eu tinha um handebol por trás disso tudo, porque na época em Rodrigues Alves não se tinha a fase municipal do handebol, tinham somente a fase do futsal. Entendi. O handebol vinha direto para Cruzeiro do Sul. Eles vinham pra Aí eu dizia, não, rapaz, futsal talvez tu não passe, vamos pro handebol, sempre ali vendendo aquele peixe forte ali pro handebol, para outro esporte, para sair um pouco do futsal, até porque lá era conhecido como a terra do futsal mesmo, vários resultados positivos, né, no município tem até hoje, e os amigos de Rodrigues Alves, ali o Bismarck, tinha começado um trabalho no ano anterior, mas sempre, mesmo depois de títulos e títulos que eu tive lá, eu sempre tive dificuldade de trabalhar outra modalidade. Mas nós conseguimos. E a estratégia foi o seguinte: era ganhar do time de futsal da minha própria escola para fazer o handebol. E eu ganhar com a outra, porque eu dava aula nas 2. Então, eu abandonei o futsal sub-14 e fui para outra. Porque na época tinha um jogador do futsal que eu era louco com ele, porque ele tinha quase 1,90 m, o Igor Maia, na época. Ele era coisa do futsal? Era, 13 anos, jogava nada. Tomara que ele esteja assistindo. Mas Eu vou marcar ele. o que aconteceu? Ele era um talento pro handebol, era impressionante a altura e aquele time ali, eu digo, tem que destruir ele, tenho que acabar, porque eu tenho que fazer time de handebol. E deu certo. Fui campeão com futsal na outra escola, que muitos anos não se tinha sido campeão, mas eu treinava direto para aquele time ser campeão. Era um time bem inferior aos outros, né? Entendi. Que na época jogava o Mardoni também, o Daniel, o Juan, era todo mundo lá desse time de futsal. Aí eu digo, aí chegou na educação física lá, eu digo, agora, o que vocês vão fazer? Não tem mais futsal. Pro handball, meu irmão. Aí era o que tinha, meu amigo. Então, bora. Então, ali dentro de 2 meses, eu acho mais ou menos, aí foi uma época que começou uma greve, nós treinávamos, eu ficava dormindo na casa da minha tia. Nós treinávamos de manhã, de tarde, de noite praticamente, com esse time sub-14. Era uma vida que nós tínhamos de dedicação. E eles abraçaram essa ideia, porque é importante, além de você treinar o jogador, ele abraçar a sua ideia e acreditar em você. E eles acreditaram. E aqui na época o time do Cristão Cruzeiro era muito forte. E eu me lembro, tanto o professor Marinhos como o professor Carpegiani, quando eu vim com essa equipe para Cruzeiro, ninguém conhecia. Alguns burburinhos que era um time diferente, um menino alto, mas não que jogava bola. O time do Cristão Cruzeiro era seu na época de quem era? Ah, é verdade, o Emilson. Era o Emilson que dava o suporte, depois eu comecei a treinar também. Se eu não me engano... Nesse ano era o Emilson, nesse ano. Teve um ano que o Cristão ganhou. Eu não sei se foi antes ou depois. Foi até com o Matheus, amigo meu, Matheus Oliveira, o Altão Matheus. Sim, acho que foi ano anterior. Acho que eu lembro disso mesmo, era o Emilson. Aí o que aconteceu? O Cristão Cruzeiro era considerado forte, porque havia ganhado da Presbiteriana, que já era um time bem conhecido, num placar elevado. Só que nós pegamos e demos um sacode desse dia nos times de Rodrigues Alves, e então o Maré e o Carpegiani disse, esse teu time aí tem tudo para ser campeão estadual. E nem eu sabia da saga que era para chegar até esse título. 2013. Então, nós fomos, né, com muita humildade, mas já tinha chegado em Rio Branco a repercussão da nossa equipe, já que falava muito do Igor, que ele jogava bem, mas o coletivo era muito forte, muito rápido, muito ágil. O coletivo pesava mais do que o Igor Maia na época. Sim, com certeza. Então, dessa trajetória, eu fui construindo dentro do handebol, como o mestre Marinhos também, e os meninos já participavam de competição adulta aqui dentro da cidade, o professor Marinhos pode testificar, jogando praticamente de igual, né? Nessa época infantil, na época. Ele era infantil, jamais participava do campeonato cruzeirense adulto, né?
Primeiro jogo pegaram 50 gols de diferença, mas certeza, mas a experiência Pode eu já falar. sabia que mais na frente nós íamos escolher. Por isso que eu falei a questão de acreditar. Alguém verdade. tem que acreditar na tua proposta. Então, você não vai construir nada. Eles acreditaram, muito investimento particular meu, da época. Na época o prefeito Burico também ajudou muito assim, a questão do transporte lá em Rodrigues Alves. Eu tenho gratidão a ele, porque até mesmo para competições, no ano que o Maré ganhou o Sub-19, estou avançando um pouco e voltando, fazendo um Tranquilo, pode flashback, mas Toque no ano isso. que o Maré ganhou o Sub-19 lá em Tarauacá, eu levei os meninos que na época eles tinham 16 anos e eles chegaram até a semifinal, né, os meninos novos. E assim, nesse ano que nós fomos e chegamos até Rio Branco, fomos campeões dos Jogos Escolares. E no mesmo ano, entendeu? Pois foi meio assim apoteótico mesmo. E foi de repente. Primeiro ano, construiu o time, foi campeão. Tanto que nossas passagens de volta de Natal, que nós fomos nessa época, graças a Deus, até Natal, foram as últimas a ser compra, porque era o time que tinha que conquistar alguma coisa lá. entendi. Infelizmente eles acreditaram, não conquistamos nada. Mas nós ficamos até no 7º lugar, ganhamos até de Natal dentro, Nível nacional, dentro tá? da casa. Perdemos pro campeão, o Amazonas, por 4 bolas, salvo me engano. E nesse dia do jogo contra o Amazonas, o técnico da seleção principal masculina estava lá, o Jordi, na época. Sim, eu lembro. E Do Jordi, grande. os meninos já começavam o aquecimento olhando pro Jordi, o gol aqui na frente e as bolas do aquecimento lá na placa, lá em cima. E até mesmo eu, por maturidade, muito nervoso, né? Aham. Muito mesmo, o técnico lá e eu tipo assim, que rapaz, o vir que eu aqui vou pra- mostrar pra esse cara aqui que eu não sei nada, é um mestre, né? Mas com toda a minha loucura eu tava lá dentro da quadra, né? Assim mesmo. Sempre ser expulso, quem me conhece sabe aí que eu geralmente eu recebo um cartão, alguma coisa desse tipo, mas Não tem como acreditando ali no Acre, né? Levando o nome do Acre. E no final, o pessoal da comissão técnica me chamou da seleção e o pessoal da confederação e disse que queria fazer o teste justamente com o Igor Maia. Então ele foi para o acampamento, teve um período lá, e nesse período nós conquistamos em 2013, em 2014 continuamos conquistando com o infantil e o time juvenil também, e tínhamos time feminino. Então o handebol foi propagado ali em Rodrigues Alves a partir de 2013, e em 2014 fomos campeões aqui novamente no infantil e vice no estadual, onde também se destacou o Luciano, que hoje joga no... O Luciano também foi para acampamento, né? esse Foi ano. pelo acampamento, já foi jogando fora, né? Nessa época ele não chegou a nível nacional. Não era jogos escolares mais. Foi... Ele foi pelos Jogos Escolares, mas ele já morava em Santa Catarina, se eu não me engano. Tá. Mas ele começou o destaque jogando em Rodrigues Alves, né? Ele morava em Cruzeiro do Sul, depois foi para Rodrigues Alves, mas um ano antes também já morava lá com a mãe dele. Mas eu dava, por incrível que pareça, dava aula para ele em Cruzeiro do Sul também, que na época eu assinei um contrato com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul. Então eu dava aula em Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves. E eu fiz a proposta para ele estar lá em 2014, ele esteve, foi um sucesso no infantil, depois do juvenil, e para quem conhece um pouco de handebol sabe que nós tivemos uma equipe bem competitiva. Fomos na Copa da BB em 2000 e... agora eu não me lembro mais, se foi 2016... Eu acho que a Copa da BB foi 2017. 2017, Foi né? no Com ano os que meninos eu- era juvenil, nós ganhamos lá a Copa invicto, né? Com pelo menos 3 artilheiros, todos do nosso time. Então, assim, a partir daí que eles tiveram visibilidade a nível estadual. Todos viram quem era a equipe de Rodrigues Alves, quem era a FBS, mas nós tínhamos um time adulto chamado Randy Alves, e todo mundo falava, rapaz, os Randy Alves, os caras lá de Rodrigues Alves, lá do Rafaín Era e tal. brabo, era brabo. Era mesmo um time muito bom. Acho que muito difícil eu, na minha vida de treinador, chegar a ter um time como aquele. Porque, como eu falei no início, acreditar na proposta da gente hoje é muito difícil. Hoje, às vezes, os alunos querem treinar, mas da maneira dele, do jeito dele, ou quando o celular tocar, parar de treinar. Então, assim, foi assim que foi construindo. Em 2015, tive a proposta, até através do professor Maranhilson também, já tinha contrato com o Estado de Estado dentro do Dom Henrique Ruth. 2014 trabalhei no Dom Henrique Ruth, nós chegamos vice-campeonato no futsal feminino. Eu lembro. Em 2015 nós chegamos ao título, né? Eu acho que um dos títulos mais expressivos, assim, de emocionante pra gente, que nós estávamos perdendo do Flodardo Cabral de 4-0, né? 4-0. E faltava ali menos de 5 minutos. E eu pedi tempo ali acreditando nas meninas, o professor Marinho estava comigo e eu digo, vamos acreditar até o final que vai dar certo. E as coisas foram acontecendo e foi
Uma virada tão épica que eu me lembro que depois tinha a final masculina. Teve gente que foi até embora de tanta emoção que não aguentou. Foi muito, foi uma virada. Eu vi um vídeo, o Jader histórica. explodiu de grito, meu irmão. Foi uma época ali que Eu vi um um vídeo time que- muito comprometido também, aquele time do Dom Henrique Ruth, né? A nossa fixa, a Juliana, ela praticamente quebrou o tornozelo, estava muito inchado. O professor Marinhos fez a recuperação dela Na partida, na não. partida Na e partida. ela ainda voltou pro jogo ainda. Então foi assim uma coisa mesmo desafiadora pra gente e nós se realizamos ali como profissional e muitas viagens com questão de jogos escolares desde 2013, o professor Marinhos, inclusive o título de 2015. Aí eu vou começar a minha história que eu comecei no Dom Henrique Ruth, no outro ano mesmo como campeão, eu entreguei ali a escola como campeã, que é o último título até hoje. Uhum. E nós tínhamos vários jogadores bons de futsal ali também. Tínhamos a Rafinha, tínhamos a Juliana, a Geisiane, a Daiane, goleira. Inclusive que é irmã do atual goleiro do ano passado, né? Era irmão dela também, que é goleiro, também foi o goleiro do Dom Henrique. E ali eu já trabalhava no Instituto Santa Terezinha, iniciando um projeto que desde 2014, só que 2015 foi consolidado. Você acompanhou um pouco. Começamos com o handebol masculino, infantil, o feminino. Já tinha um trabalho bem realizado ali pela professora Graça, diga-se de passagem que em 2014 ali o título não veio por um detalhe naquele sub-14. Mas em 2015 nós tivemos peças Em fundamentais. 2015 eu tenho uma frustração até hoje comigo, que eu não entrei nesse time. Que foi o ano que eu voltei do Dom Henrique, tava com o professor Maré, tinha pego uma base. Minha nossa senhora. Nosso base time boa, masculino Maré. era um time muito competitivo, só que aconteceu na época o Pedro Rômulo, a mãe dele não deixou ele participar dos jogos finais, o nosso chutador, né, no caso. Sim, E aí e outro também não foi, e eu sei que o time foi bem competitivo, mas não chegou ao título. Mas nosso time feminino, ele pediu passagem mesmo, e foi o título, né, o título de maior expressão que o Instituto Santa Terezinha tem, que é o título estadual. Nós fomos campeões ali em Rio Branco, em cima de Brasileia. É uma máquina, né? Sempre foi. E um jogo muito disputado ali, o professor Marinho estava. Inclusive, na verdade, nós acabamos empatando e nós tínhamos que fazer um jogo com 25 gols de diferença de saldo para ser um campeão, em cima do colégio alternativo, sem pegar gol. Do professor Franklin, e nós conseguimos. Esse time era da Larissa lá na... Na época era a Larissa, uma das principais jogadoras, que veio da base do professor Carpegiani e professor Iranilda lá na Presbiteriana. E o time realmente competitivo. Tínhamos também a Lívia, que viajou também, pegou a seleção lá de Fortaleza. A Lívia é de Mossoró. Isso, mas Ela é de Mossoró, veio morar aqui em Cruzeiro, já veio jogando, já com a base. isso, aí ela é irmã dela, né? Ela se destacou muito naquela época, a Vanessa, as meninas ali, elas realmente foi um time que nós construímos ali, forte, formado. E depois disso continuaram os títulos também. Nós continuamos vencendo no ano seguinte também. No ano seguinte, se não me engano, não deu de formar time, mas nós retornamos em 2017 ao título novamente, né? Dos Jogos Escolares. São muitas datas, eu não me lembro bem. Mas voltamos novamente ao topo e fomos em busca do bicampeonato consecutivo, mas não conseguimos. Mas é uma história que, para quem conhece a história do Instituto, sabe que muito tempo o Instituto tentou, muitas equipes ali, mas o handebol realmente fez a diferença, até chegar você lá também com o basquete, né? Com certeza. Como referência. A migração aí. Um dos nossos jogadores lá, referência, e agora técnico também, que nos auxilia lá no trabalho. Essa parte esportiva ela foi bastante difundida. Então a parte esportiva minha é essa. Tive a oportunidade de participar de formações, né? Muitas vezes, tal, como é que foi? Eu e o professor Marinhos, nós já participamos de congressos internacionais de educação física com pessoas do mundo todo. Sim. Já viajamos a Foz do Iguaçu, a Santa Catarina, todo canto, a Manaus para fazer curso também com a base da seleção brasileira. Trazer curso para cá também, muito importante. Trazer cursos, e através da Secretaria de Esporte, que eu tive essa oportunidade desde 2019, né, que eu estou lá, e nós conseguimos fazer, ano passado, um Jogos Escolares maravilhoso também, com minha participação, pequena participação ali na organização. Incrível. E ali, quando nós estávamos no comitê organizando tudo
tudo diferente, mais modernizado ainda. Nós pensamos em alguém para homenagear e eu pensei a pessoa certa seria você, Esse dia foi pela sua história de vida, ali não somente o prefeito, que depois ele conhecendo sua história ele se encantou também, mas você acender aquela pira por sua história de vida, não abandonar o esporte. Quem lhe conhece sabe, nem todos teriam essa ousadia, essa coragem que você teve e essa determinação. Isso aí serve de espelho, engajamento para nós também na nossa vida. Então foi mais ou menos isso. Teve muitas coisas também no esporte, no futsal também, tanto com o Instituto como com o Antônio Barros Freire, e também na parte de coordenação esportiva. Então foi muito show de bola. importante essa determinação. Agora, infelizmente, esse ano, pela Secretaria, nós não conseguimos realizar os jogos por conta da pandemia, e eu estou me dedicando mais à parte técnica agora, a questão de organização de projetos e segmentos esportivos também. Mas continuo professor. De certa forma, essa pandemia do Instituto teve Santa um lado Terezinha. bom por causa disso, tipo, parar um pouco, dar uma relaxada para Sim, focar com na parte certeza. técnica, que é o ponto, assim, acho que mais fraco daqui da nossa cidade por enquanto, né? Eu acredito que agora que começou com o apoio das leis e tudo mais, eu acredito que está mais fácil, mas ajudou um pouco. Com certeza. E uma parte também, a parte de planejamento fundamental, foi quando em 2019 nós lançamos o desafio de valorizarmos o Paralímpico, como o professor Marenilson falou aqui. Eu tenho a oportunidade de estar agora também trabalhando com os alunos da APAI, e esse é um sonho que ele não é concretizado, mas espero que em breve nós possamos concretizar e trazer, sempre falo o secretário nas reuniões, trazer e aprimorar as outras modalidades esportivas também aqui na nossa região. Então esse é um pouco aí dessa história, pequena história, né? Pequena biografia comparada com o meu mestre, professor Marenilson. O cara é humilde, o cara é humilde. Não, eu... Tá bom, gente? Valeu. Isso aí. Pois é, eu acredito que aqui em Cruzeiro, vocês, com certeza, é lógico que passaram por isso. Eu passei como atleta em 2016, coisa de moleque assim, mas eu senti assim que, poxa, a parte técnica aqui em Cruzeiro nunca foi o forte, sabe? Eu acredito que sempre teve esse calor poxa, os alunos querem entrar no time na época do senhor do Rafael. O pessoal queria mesmo entrar, tal, ser referência. Isso é bom, mas a parte técnica não ter acompanhado isso, acho que prejudicou muito. Em 2016 a gente foi campeão, mas foi de um jeito assim, poxa, claro que foi emocionante e tudo, mas eu gostaria muito mais de ter sido mais trabalhado, sabe? Eu acredito que aconteceu da forma que tinha que acontecer, mas daqui para frente, eu tenho muitos projetos, falei já muitas vezes com o Aldemir Maciel, da gente fazer algumas coisas para a gente melhorar isso. O Rafael já tem corrido atrás disso, o senhor também com certeza, de melhorar a parte técnica, porque os nossos atletas daqui de Cruzeiro, os caras são muito, muito coração mesmo. Eu acredito que as nossas equipes, e se forem trabalhadas da forma certa, com certeza no nível estadual a gente tá lá batendo na porta já, entendeu? Dessas escolas que já tem tradição no estadual e tudo mais, entendeu? Certo. Eu vejo a questão técnica muito relacionada às modalidades. Então, nós podemos separar um pouquinho isso. Dar um exemplo. Eu acredito que o futsal já teve o seu ápice. E também não é todos os esportes que continuam lá em cima, né? Entendi. E acredito que hoje, assim, cai um pouco. E aí, assim, dependendo das equipes, a gente vê que tem um pouco de técnica. Principalmente as equipes estão disputando as categorias adultas, disputando os eventos estaduais. Aqui em Cruzeiro do Sul temos o Big Bran. Mas eu tive o prazer de acompanhar a final ano passado do infantil sub-9 das escolinhas em Cruzeiro do Sul, né, o campeonato sim, naquele dia a gente tava junto. E naquele momento eu vi que vai depender da categoria, de cada da faixa etária também, e qual é o evento que está acontecendo. Porque naquele evento, o nível técnico para criança de 9 anos... Não, mas sabe o que eu falo? O nível técnico Sim. que eu digo é a arbitragem, a organização. Sim, com certeza. A parte técnica eu digo assim. Ah, tá. Eu falei que eu me expressei até mal. Não, eu entendi. Mas é isso. Mas assim, eu vou te falar do handebol. Quando o handebol estava dividido
ali, por exemplo, no ensino médio, Do Henrique que Fodoardo. tinha o do Henrique Fodoardo Cabral, brigando ali, teste, todo ano, o nível técnico estava altíssimo. Inclusive, foi a época que o Juruá ganhou tudo Era na guerra, capital. era guerra, E né? ganhou estadual em cima de estadual. Então, assim, o nível técnico estava excelente, certo? Hoje eu vejo que caiu. Porque as pessoas que estavam à frente, e principalmente quando o Rafael também estava à frente, quando tinha esses confrontos, quando tinha, às vezes, os eventos que tinha as equipes do Rio Grande do Sul, de Rodrigues Alves, o nível técnico era enorme. Depois que o professor Rafael também saiu lá de Rodrigues Alves, a gente nota que teve uma queda. Porque essas pessoas que brigavam pela causa e elevaram o índice técnico dessa modalidade X. Vou te dar outro exemplo, que o voleibol hoje sobrevive por conta das pessoas adultas que jogavam na época, Que conta da nos minha dedos, época, que dá pra contar no dedo. da nossa época quem mesmo, é. que eram os atletas do Ney, do professor Flávio, certo? Da Genise. São essas pessoas que até hoje praticam voleibol. Porque se você for hoje assistir as partidas de voleibol, que aqui em Cruzeiro do Sul faz tempo que não tem as categorias infantis, se você for olhar os jogos, é só o feijãozinho, vai passando de um lado para o outro. Porque, até mesmo juvenil, exatamente. Então, assim, nós notamos que as pessoas que brigavam pela causa foram desanimando, como o professor Rafael falou, por conta do governo, a questão de motivação, dos alunos também, que estão muito relaxados por conta dos confortos da vida moderna. E aí, exatamente assim, hoje o que sobrevive aos jogos escolares é a base dos amigos da escola. E eu sou uma Que das incentivam pessoas os alunos que eu sofri muito preconceito, que era na época amigo da escola, que tive que fazer minha faculdade fora. Hoje, graças a Deus, tem aqui em Cruzeiro do Sul. Uhum. Já tem muita gente formada até demais já, e esperando uma vaga no mercado de trabalho. Mas antigamente não tinha. Então, assim, são os amigos da escola que sustentam os jogos escolares hoje. E eu sou uma das pessoas que brigam por eles. Lógico que eles têm que estar com a pessoa formada do lado, Com sim, certeza. com CREF, tudo devidamente dentro da lei. Mas são elas que seguram os jogos escolares hoje, Com certeza. certo? Então, assim, uma das coisas que a gente nota bastante hoje nos jogos escolares é o nível técnico. Agora, em relação à parte de arbitragem, é algo assim que é complicado. Eu vou te dizer por quê. Quando vem para Cruzeiro do Sul, são uma meia dúzia de pessoas que vão querer participar dos cursos técnicos, Mas é isso que entendeu? eu falo. Eu digo assim, ó, falta um sistema. Eu digo assim, não é nem só arbitragem, mas falta um sistema de campeonato, entendeu? Porque eu sim. acho assim, ó, porque a categoria de jogos escolares é a nossa categoria ápice. Certo. Se tivesse um sistema, um circuito de campeonato, tipo assim, temporada por temporada, de handball, de basquete, de voleibol, eu acredito que quando viesse uma equipe dessas, os professores iam ter a visibilidade que eles almejam ter para a profissão dentro desse circuito, entendeu? O professor de educação física recém-formado, sei lá, formando, ele ia ver, poxa, tem um circuito aqui que movimenta essa galera aqui da cidade, patrocínio, etc. Eu posso usar isso para colocar na minha carreira e para movimentar o esporte, entendeu? Eu acredito que falta esse Sim. sistema, esse circuito, entendeu? Porque o que acontece? Antes, como a gente já colocou aqui em pauta, antigamente era o coração, muito movido pelo coração. Sim. Então, antes de ter ou não a parte motivacional do governo, financeira, Uhum. a gente tinha coração, então a gente ia organizar. Então, assim, o que aconteceu? Antes de ter liga, cruzeirense e tudo, Uhum. então era, por exemplo, o handebol. Era o professor Valmor com a gente, mais uma turma, nós mesmos que organizávamos os campeonatos, nós mesmos que produzíamos as medalhas, não tinha muitas vezes nem patrocínio de nada. E meio que até um tempo desse ainda era. Sim, então assim, o que acontece? Hoje, é lógico que nós precisamos do fim lucrativo, então precisamos de capital para organizar evento. Uhum. Mas hoje, para você fazer algo do coração, é complicado. Não dá para levar. Não dá para levar, porque dá você pra levar. tem que ter, você vai deixar de trabalhar, por exemplo, o professor Rafael vai ter que deixar de ir para a Secretaria Municipal de Esporte para ir atrás de fazer um evento. Então, assim, é complicado hoje. E outra coisa, hoje as pessoas que se formam não tem mais aquele... Não são todas, tá? Então, assim, não vão me levar a mal. Não são todas as pessoas...
Mas a grande maioria visa só fins lucrativos. Eu não vou dizer que essa pessoa está errada. Isso é importantíssimo. Mas o que acontece? Por exemplo, lei de incentivo ao esporte estadual faz tempo que não tem. Está com 2 anos? Está com uns 3 anos que não tem. Então, o que acontece? Aquela escolinha, por exemplo, que era lá no Moa, que fazia os eventos, festival, não tem. Não tem dinheiro para fazer, não tem capital. Então, às vezes tinha aqueles campeonatos, aqueles festivais, por exemplo, de futsal, de vôlei de praia na BB, que eram realizados com o apoio da lei de cultura, de esporte, a lei de esporte mesmo, não está tendo. Então, às vezes, a pessoa não tem aquela motivação de assim, não, eu vou fazer porque, por exemplo, tu vai treinar a equipe de basquetebol do Instituto Santa Terezinha. Tu precisa de equipes para levar o nível técnico da tua equipe. Sim. Para tu não Sozinho chegar não vai. lá na capital, por exemplo, cru. Então, o que é que tu vai fazer? Tu vai tentar promover eventos, mesmo que com as equipes adultas, uma atividade para tu colocar a tua equipe e ela ter nível técnico. Foi por isso que as equipes de handebol foi para mim, nessa década foi a modalidade que mais cresceu o nível técnico. É a prova tanto que tivemos expressões nacionais por conta desse nível técnico. Então, nós mesmos... Dessa interação de uma base para... A Liga Cruzeirense de Handebol veio com um suporte maravilhoso. Com certeza. Conseguiu, na época, durante anos e anos, com o professor Davi, com a professora Ivânia, com o Neto, conseguiram ainda segurar anos e anos, mesmo com um pouquinho que tinham, fazer os eventos. Fazer a Copa de Cruzeiro do Sul de Handebol, que quem encabeçava era o professor Carpegiani, dentro de um projeto. Isso aí também foi importantíssimo para a região do Juruá, porque vinham as equipes da capital, vinham as equipes do interior do Alto Acre, vinham participar dos nossos eventos aqui, e com certeza os nossos alunos do ensino fundamental, do ensino médio, aprendiam demais com aqueles atletas que iam participar da Copa Amazônia, iam participar dos eventos, principalmente na região norte. Então, isso elevou demais o nível técnico. E hoje, nós vemos que isso não está mais acontecendo. Eu acredito que se não tiver esse sistema, a gente vai perder esse pouco que a gente tem. Sim, com de nível certeza. técnico. Nós vamos perder ou já perdemos. Por quê? Vou dar um exemplo. Do jeito que eu me desanimei, do jeito que o professor Rafael desanimou, do jeito que o professor Carpegiani desanimou, que ele falou que se aposentou ano passado, é complicado. Se os novos que estão se formando não tiverem esse apreço, não tiverem essa visão de realmente resgatar isso, se os nossos jovens hoje não tiverem esse olhar, dizer assim, não, hoje, esse ano eu vou fazer a peneira de basquete. Porque antigamente, vou tentar, ninguém quer tentar mais. O Rafael foi meu atleta, era a peneira, era como se fosse o jogo da vida deles. Era um evento pro cara, entendeu? Ele marcava no celular. Ele esperava a vida inteira por aquele dia. Sim. Então ele disputava, ele ia lá. Ele gosta mais de futsal, ele ia lá no futsal. Não dava no futsal, ele ia atrás do vôlei, ia atrás do basquete, e muitas vezes ele ia escapar no handebol. Porque na época não era de grande expressão o handebol. Entendeu? Entendi. Então, assim, eu vejo isso, Bruno, se os nossos órgãos competentes, inclusive, salvo engano, vai ter, tá no calendário, o Cruzeiro do Sul vai sediar um festival de atletismo pela Federação Acreana de Atletismo, para esse ano ainda. Não sabia. Então, assim, se tiver, realmente é maravilhoso. Com certeza. Porque não vai perder o ano da prática, porque vai ter agora os jogos escolares digitais. Eu não entendi até hoje Certo? Vai ter, a gente está vendo, algumas pessoas estão até pedindo para me compartilhar isso nas minhas redes sociais. Vai ter esse ano os jogos escolares eletrônicos, né, digitais. E aí vai ser diferenciando, mas esse ano, pelo menos na categoria da prática, vai ter pela Federação Acreana, vai ter esse festival de atletismo. Então, acredito que ainda dá esse ano para os atletas, os alunos, participarem de algo prático, certo? E espero, né, que depois dessa pandemia, os órgãos competentes, eles tenham esse olhar mais carinhoso, esse olhar mais clínico, porque o esporte, ele salva vidas. Com certeza, eu vou falar sobre isso. Né? O esporte salva vidas, então a gente vai aguardar mais perguntas. É isso aí. Não, mas eu acho assim, questão de esporte salvar vidas. Quando eu cheguei lá no tratamento, em 2017, que teve o diagnóstico e tal,
Eu fiz a quimioterapia e de 99 quilos que eu pesava na época que eu fui campeão e depois perdi pro do Henrique, em 2017, eu pesava 99 quilos. Aí eu desci para 72, assim, em 1 mês, 2 meses. Então foi assim, 30 e poucos quilos. Aí o médico falou assim: olha, se não fosse a sua base de ter um físico, pelo menos um pouco de atleta amado, de estar em constante movimento, não ia aguentar, cara, porque o câncer é esse. Histórico de atleta do Bolsonaro aí. Mas ele comentou sobre isso, cara, que é importantíssimo a parte de estar se movimentando, saúde e tal, etc, por causa disso. E acho que não só por isso, acho que como o Rafael falou que, poxa, a mãe dele trabalhava na cantina e ele ia treinar, ia a pé, não sei pra onde, isso aí dignifica o cara, entendeu? Acho que é a fornalha do cara para ele formar uma pessoa assim completa, entendeu? Porque o esporte, ele ensina a gente a olhar não só pro final, né, pro prêmio e tudo mais, mas, poxa, na elevação do seu companheiro de time, de ver o outro time bom também, porque não adianta você ganhar num time que você vê que não tem um nível técnico, você não vai ter emoção de nada. Então, acredito que o esporte é muito disso, ele move muita vida, assim, do espiritual da pessoa, entendeu? A construção da pessoa. Sim. Né? Por isso que hoje eu sinto muito orgulho, por exemplo, do professor Rafael, que praticamente cresceu sem pai, né? Com a mãe trabalhando fora direto. Então, assim, aquele período de rebeldia do adolescente, não só ele, né, mas com o professor Wilton, né, que é professor hoje formado em espanhol, em educação física, né, que é um dos líderes do grupo Tucumã de dança, juntamente com a sua mãe. Brabíssimo. Como o Márcio de Jesus também, que hoje é PM. Essas pessoas, além dessas profissões, eles são formados em educação física e eles agregaram valores da época que eu dei aula para eles. E na época que eu dei aula para eles, eu tinha o quê? Eu tinha acabado de sair do ensino médio. Então, praticamente, eles eram 2 anos, 3 anos de diferença somente de idade da minha pessoa. Uhum. Mas a gente conseguiu agregar valores a essas pessoas e respeito. Mesmo eu sendo novo também, mas eles tinham respeito. E eu pude fazer parte da vida dessas pessoas, não só como técnico, mas como pai mesmo, de verdade, deles. Tem muito disso, né? Dando carinho, dando atenção, colocando regras. Porque o esporte também, ele ajuda você a ter regras. Como o jiu-jitsu ajuda a pessoa a ter disciplina. Ter disciplina, em qualquer outro esporte ele ajuda também. Depende de quem é o líder. É verdade, isso é verdade. Certo? Então isso aí eu fico muito orgulhoso de ver vários alunos meus serem PMs, serem bombeiros, serem professores. E referência, né? E por quê? Porque eu sei que, primeiramente, eu sou cristão. Eu acredito bastante em Deus, eu sei que eu coloquei sempre Deus nas nossas aulas. Com certeza. Respeitando todas as religiões e crenças, mas eu colocava isso também. Eu colocava isso, mesmo eu sendo bastante duro, que inclusive eu acho que eu era mais duro antes do que hoje eu sou mais flexível. Eu lembro hoje eu tento pensar um pouquinho nas palavras que eu vou falar para dar uma segurada, até porque hoje, os atletas de hoje tá um pouco mais sensíveis. Estão um pouco mais sensíveis, né? Se a gente, por exemplo, é uma luta a gente montar uma equipe. E o aluno, para ele no treino, se a gente falar um pouquinho mais alto, já é o bastante para ele abandonar a equipe. É isso aí, Talk Sense aí, Maré, Rafaine, gente, prazer mesmo. Vamos fazer a segunda edição aí, viu? Rapaz, acredito que o pai fosse comigo, nós ficava até 9 horas da noite conversando aqui, batendo papo, resenha boa. Vai como é que passa todo isso, né? Pra nós meter o churrasco, meter o louco. Foi bom te falar disso, porque não do churrasco, mas de falar, porque aqui nós dois conversamos mesmo. Nós conversamos tanto que um dia nós saímos aqui, não sei se era para os Jogos Escolares, que era, nós fomos daqui quando a gente conversando, né, de noite, quando deu fé, conversando, a gente, mas a gente chegou em Feijó. E a gente não tinha parado a conversa ainda, sem brincadeira nenhuma, daqui até Feijó. Você imagina, e a estrada não era boa não. Era ruim, só para ter uma ideia. Eu tô doido que passo logo pra meter o UFC louco aí, quando assistir. Tô louco já com pandemia, meu amigo. Eu já quero, primeiramente, agradecer aí pelo espaço. Com certeza seria interessante a gente fazer a segunda edição. Nós podemos fazer do que nós estamos trabalhando hoje, né? É exatamente o que vai ser. Vamos que nós estamos trabalhando hoje. Da bola da vez, do Maré Cross Training, do que nós... Porque esses ramos também
nós conseguimos salvar vidas, muitas vidas da depressão, da ansiedade A minha. e do sedentarismo, né? E dos confortos da vida moderna, que realmente está acontecendo bastante nesse mundo aí. E com certeza a gente vai vir aqui com todo o coração e vai ser de grande valia. Show de bola. Beleza, o Maré falou do bola da vez aí, da nossa escolinha. E foi o último título que eu tenho, né? Até agora foi esse ano já. Tava lá, meu irmão. Foi louco demais. Foi o futsal sub-9 aí, campeão cruzeirense. Agradecer ao nosso professor aí, professor Jonathan, Marcos, professor Adriano, que normalmente são o suporte ali na nossa escolinha. E o professor Jonathan sempre ali treinando, dedicado, também um ótimo profissional. Também é bom destacar os profissionais de educação física modernos, né? Não sei se ele pode contar nos dedos que se destacam mais, mas o Jonathan, o Adriano, o Marcos, né? Nós temos também alguns estagiários também que estagiaram comigo, Poliana, né? E outros que, a Rose e Fernando também, que são aí da área, que podem pegar o gancho para estar se destacando, né? A Karine também, filha do Davi, mas quero te agradecer, amigo. Foi muito show aqui, bem espontâneo nossa reunião e que você sempre faça uma mesa dessa com tapioca e bolinho. Agradecer minha mãe aí, né? Que foi a. Obrigado. Né? Muito obrigado. Continue sempre assim, se destacando nessa parte. Muito obrigado. Tá bom, gente? Mais obrigado, de coração, tá? Show demais. Agradecer aqui os patrocinadores, que por enquanto só temos um, é a Texel. A Texel aqui, O Wilson é show, né? disponibilizou os microfones para a nossa gravação. Vai vir parceiro, já amanhã já estou indo lá assinar contrato. Mas amanhã já vai ter mais um patrocinador. Cara, esse quadro é para movimentar o Cruzeiro do Sul, cara, porque a gente tem muita referência aqui de todos os segmentos, assim, sabe? E é isso, muito obrigado mesmo, tá? Para vocês. É isso aí. Alguém falar mais? Alô, mãe aí, alô, mãe, tô no YouTube. Não, só agradecer mesmo a todas já que a gente teve um momento de recordações, agradecer a todas as pessoas que fizeram parte da minha profissão, tanto na parte do esporte como na parte educacional, que com certeza agregaram valores para a minha vida. Né? Agradecer hoje atualmente a minha equipe, né, do Maré Cross Training, que me dá suporte enorme. Eles são fiéis mesmo, cara. Eu vejo São fiéis. No grupo hoje, cara. E eu sou também. São eles que me ajudam em tudo, certo? Então assim, nós temos nossos clientes, nossos amigos, mas eu tenho meu time que está ali comigo toda hora. Hoje eu vi que ficaram engajados mesmo. Certo? Então assim, agradecer também essas pessoas, agradecer a Deus, agradecer a minha família por completo. É minha esposa, né, que tá de férias aqui comigo, está fazendo um curso em Goiânia. Show demais. E que está aqui também me dando um apoio muito bom. Show demais. E aí, mandar um abraço pra mulher. Quero mãe, tô na Globo, né? E quero mandar um beijo especial pra minha esposa, Ana Maria Caroline, tá? Acompanhar aí, dar aquele like, se inscrever no canal, né? Exatamente. É isso Deixa aí, o seu mano. comentário, quem você quer ver aqui no Talk Sense, né? Eu vou chamar isso aqui, o Emilson e o Neto. Nilson. Para falar sobre. Para falar sobre o nosso campeonato cruzeirense. Eu né? sou um mocinho. Bicho, isso é top. É isso aí, cara. É mesmo que é meu aluno também. Dizer que esse time que o Maré falou aí do Fênix cacetou o meu time várias vezes, o Gênesis, que. Né? Mas, não, Sempre foi eu. esse cara aqui, ele foi meu professor. Esse cara aqui, ele foi meu professor na época do Henrique, quando eu treinava handball, mas aí cresci um pouquinho, aí ele falou, agora dá pra bater nele, aí Agora foi dá pro Fênix. pra bater, fui pro Fênix, já era do Fênix, né? Que é a origem, né, Marajá? Sim. Aí o cachorro louco entrou em quadra, né? Mordendo. Era muito louco, meu. Sai do meio aí que o cara tá vindo, é isso aí. Ai, meu Deus. É isso. Show. Show de bola. Show, agora a gente vai comer um pouquinho. Se você é de casa, deixa o like, comenta quem você quer ver aqui no Talk Sense. Muito obrigado. Valeu. Valeu, abraço. Rapaz. Bruno, deixa eu passar. Pode colocar no horário nobre essa.